estarmos aqui esta manhã, sem dúvida nenhuma, como nos lembra esta música, é pela graça do Senhor Jesus Cristo, que nos permite estar na sua presença, sabendo que Ele cumpre as suas promessas, de que está no nosso meio. Ele rompeu os impedimentos da nossa intimidade, e por isso podemos aqui estar e celebrá-lo. Isso é realmente muito bom. Queremos saudar a todos nesta manhã, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Para os que nos visitam, um forte abraço. A família que nos visita lá da Segunda Igreja Batista do Porto, um forte abraço, agradecer pela vossa presença. Regressando, por favor, um abraço à igreja lá, também ao amado pastor Macaia, a quem amamos muito. Por favor, leve o nosso abraço e é uma alegria ter-vos connosco. Eu creio que o irmão já esteve connosco, aquele irmão que está lá atrás, já esteve connosco no domingo passado. Pois, eu sou mau para caras e nomes, mas já estivemos juntos. Mas hoje o Edu vai apresentar duas visitas que são parte de uma família que está cá, não é? Podes apresentar, Edu? Eles são Arthur. Mas é o Arthur Felipe e Arthur Cauã. E o pai é também Carlos Arthur e o filho é Arthur Luan. E a mãe é Fernanda, não é Arthur? E a Arthur Arthur. Ok, bem-vindos. O resto da família não está connosco, mas certamente temos a oportunidade de estarmos juntos. É uma alegria podermos estar com estes irmãos e celebrar este Senhor Jesus Cristo, que é a manifestação da graça de Deus nas nossas vidas. Celebramos também a vida que o Senhor nos vai concedendo. Esta semana tivemos 2 aniversariantes, Ritinha, que está a ficar mais velhinha, nota-se, não é? Ela está linda, crescer. Nós celebramos a vida da Ritinha e também hoje a irmã Edith, não é? Nossa Edith Briosa, a família Briosa também celebra o seu aniversário e por isso somos gratos por isso também. Lá atrás, como habitualmente no último banco, está o boletim. Os irmãos podem levar para poderem se inteirar de algumas informações da vida da igreja. Estamos a retomar algumas atividades, algumas delas não estão ali mencionadas, mas eu vou referi-las, mas estamos de facto agora a voltar a alguma normalidade depois deste período de férias para algumas atividades. Uma delas vai ser no dia 18, o Departamento Feminino volta a ter as suas reuniões. A irmã Helena depois certamente dará mais informações sobre esse encontro, mas as senhoras podem se preparar para esse encontro. Eu queria pedir ao irmão Edu para nos desafiar ao retorno à nossa EBD também. Bom dia, amados irmãos. O convite é só para desafiar os irmãos a estarem conosco aqui na EBD. As férias já acabaram, então nossa EBD volta às atividades normais, com a sala dos adultos, também a sala dos adolescentes, dos jovens e das crianças também. Também os cultos de quarta-feira, nossos cultos de estudo e oração, e também a programação dos jovens e adolescentes, que agora, creio eu que a partir de setembro, volta às normalidades. Então, esse é o desafio, que vocês possam estar aqui conosco, e o Senhor Deus seja louvado por tudo. Amém, amém. Para a classe de adultos, está lá atrás a revista. Quem ainda não tem pode se aproximar da irmã Rosa para poder receber, porque no próximo domingo já retomamos, já iniciamos a nova revista. Por favor, façam isso. Vamos continuar a cuidar-nos em oração. Esta próxima semana vai ser uma semana, apesar de estarmos no retorno de férias, mas vai ser alguma semana ainda com algumas movimentações. 2 dos nossos jovens, 3, contando a Débora Pacheco também vai, o Lucas e o Filipe vão participar no acampamento de jovens lá na Ilha Terceira, voam amanhã para a Ilha Terceira, bem cedinho, pelas 6 da manhã, e um pouco mais tarde, por volta das 10, eu viajarei para o Brasil, então para aquele encontro das Igrejas 21, algo que estava programado já há algum tempo, então esta semana também estarei fora lá neste encontro. Peço que orem por estas viagens, por estas oportunidades, que o Senhor possa abençoar
e cuidar das nossas vidas e também daquilo que vamos receber em cada uma destas oportunidades. O nosso boletim, como os irmãos sabem, é muito interativo, apesar de estar impresso em papel, ele interage connosco na medida em que nós interagimos com ele. Eu estou-me sempre a repetir, mas ele também inclui a nossa agenda de oração e eu queria muito pedir que nós pudéssemos considerar em oração, porque a vida de oração da Igreja é absolutamente essencial. Precisamos de orar pela Igreja, por este retorno às atividades. Já mencionámos algumas situações. Temos muito trabalho por fazer como Igreja e precisamos de retomar essa jornada. Precisamos de orar pelo início do ano escolar, pelos alunos, pelos professores, não é? Alguns ainda aguardam a colocação e saber sobre o seu futuro. Vamos lembrar este momento também importante da vida da Igreja. Os irmãos lembram-se, há alguns meses apresentámos o projeto Crescer com Amigos. Ele agora está no momento em que vai dar os passos essenciais. Vamos fazer a apresentação à escola e vamos esperar que haja abertura da parte da escola para que nós possamos interagir. Precisamos de orar por esse momento, precisamos de voluntários. Em outubro vai haver formação para os voluntários que podem servir neste ministério e, portanto, por favor, mantenham este projeto em oração. Vamos continuar a orar pelo Farol. Há boas notícias, as coisas estão a acontecer e, querendo o Senhor, será já feita a escritura da casa. Não, a data não é para ser esta terça-feira, mas o lado não está Ok. Vamos jogar por cada data. Bem, ok. Mas os números do dia do projeto já têm. Já vieram, que era o momento de... Muito bem, vamos continuar a agradecer e a acompanhar este projeto com as nossas orações. Falando em escola, temos falado sobre este assunto, a religião e moral evangélica nas escolas. Estamos num momento intenso e difícil, não sabemos o que vai acontecer com este projeto. Orem pela vida do irmão Samuel Resina, ele é o líder deste projeto. Há algumas dificuldades que se têm levantado. Vamos cuidar em oração deste projeto, desta oportunidade e saber como é que aqui vai acontecer, não é? A Helena Paulina não tem informações. Ok. Porque este ano o Ministério, como está por à moral evangélica, já nem sequer enviou para as escolas aquela ficha em que tu podes escolher. Ok. Portanto, os professores têm que ir à secretaria para marcar e aquilo fica impresso, ou seja, aquilo fica uma certeza de que a pessoa quer aquela disciplina, senão nem sequer. Ok. Portanto, não sei se todos ouviram, mas é importante os pais, os educadores irem à escola, à secretaria e poderem registar o pedido de religião moral evangélica para que, de facto, possamos dar continuidade a este projeto e vamos continuar a orar. Vamos orar pelos nossos irmãos doentes, pelos nossos irmãos acamados. Faltam-nos aqui muitos irmãos que gostaríamos de ter aqui e porque vamos orar por eles, eu gostaria muito que nós pudéssemos lembrar o nome desses irmãos que nos fazem falta. Irmã Lucília, Irmã Maria dos Anjos, Almeida, os irmãos Costa, o irmão Manuel Costa, a Irmã Maria dos Anjos Costa. Ajudem-me com esses nomes. Quem é que nos falta mais aqui, por quem nós precisamos de orar? O irmão Custódio, a Irmã Irene e o irmão João, a Irmã Lourdes, a Irmã Helena da Fogueira, o irmão Avelar e a Irmã Manuela, a Irmã Maria da Luz, a Irmã Glória, o irmão Alberto. Mais algum? É provável que ainda nos falhe um ou outro nome, mas eles estão nos nossos corações e nós, enquanto família, queremos lembrá-los em oração, queremos celebrá-los assim. A irmã Alpinda estava a aguardar a cirurgia, já foi operada, vamos lembrá-la também. Temos uma lista, não é? Temos uma lista pela qual nós naturalmente queremos orar. Porquê é que o nosso boletim é interativo? Porque nós podemos lembrar, registar aqui esses nomes, também lembrar e registar aqueles que cuidam dos que estão acamados
e por isso nós podemos interagir com o boletim, lembrando estes assuntos de oração para não esquecer, para podermos de facto caminhar. E também lembrar a vida daqueles que ainda não entregaram a sua vida a Cristo. Precisamos de os entregar aos pés do Pai, para que o Pai também nos conduza naquilo que é a nossa intervenção na vida de cada um deles. Mas precisamos de orar por eles, certo? Eu vou pedir ao irmão Fernando Coelho, por favor, que possa vir aqui à frente e nos possa conduzir neste momento em oração, dirigindo-nos na presença do Pai. Vamos ficar de pé, amados. Vamos fazer exatamente aquilo que o Pai pede que nós façamos, que possamos estar em proximidade com Ele, em oração, em intimidade com Ele. Este é um privilégio que nós, enquanto Igreja, temos. Vamos orar juntamente com o irmão Fernando. Nosso Deus e nosso amado Pai, te damos graças, Senhor, porque é uma bênção, um privilégio muito grande, embora nós não mereçamos, podermos dirigir-nos ao Pai do céu. Senhor, tu conheces os nossos corações, conheces também as necessidades do teu povo, ó Senhor, e como diz a tua palavra, sem ti nada somos e nada podemos fazer. Por isso, Senhor Deus e Pai, recorremos a Ti, para que Tu nos ajudes, Senhor, e para que Tu sejas com aqueles irmãos mencionados aqui que necessitam, que Tu sejas com eles, põe a Tua mão, Senhor, e se é a Tua vontade de curá-los, ó Senhor, nós Te rogamos. Tu sabes e Tu amas a todos como ninguém ama, Senhor. Ó Deus Santo, e nós sabendo e tendo a certeza absoluta que Tu és um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus também que não tem limites. Tu és também um médico divino, Senhor. Nós te rogamos, Pai, porque não temos outro que nos ame como Tu. Por isso estamos aqui rendidos aos Teus pés, Senhor, clamando e dirigindo as nossas preces de todo o coração, sabendo e esperando que Tu, Senhor, segundo a Tua infinita misericórdia, atues nas vidas destes Teus servos, Senhor. Obrigado porque podemos ir a Ti, Senhor. Obrigado porque Tu ouves as nossas orações. Sabemos, Pai, que o nosso tempo não é o Teu tempo. Ajuda-nos, Senhor, a confiar e a esperar-nos em Ti. Sim, seja, no nome santo do Senhor Jesus, que Te pedimos todas estas coisas com ações de graças. Amém. E amém. E como igreja, como família de Deus, eu queria também lembrar que precisamos de nos cuidar. E estamos numa época que estamos a receber algumas famílias que chegam até nós, então não só oramos, mas também cuidamos. E estes irmãos que chegam até nós, quero muito que se sintam em casa, como família espiritual, que é a igreja aqui. E eu queria renovar o apelo que já tinha deixado a semana passada, se os irmãos puderem trazer bens alimentares, para ali termos no nosso estoque para poder abençoar algumas necessidades, façam, porque algumas vezes precisamos de responder a algumas necessidades, porque nós somos igreja e cuidamos e amamos aqueles que estão próximos de nós. E vamos continuar a adorar e celebrar o nosso Deus. Ele é digno de todo louvor, de toda a adoração. O Grupo Louvor vai nos dirigir. Bom dia. Mas é bom dia ou não é bom dia? Ai, sorriso do Martim agora foi tão bom. Meus irmãos, meus amigos, a todos os presentes, nós vamos começar hoje o nosso período de louvor com um hino que digamos que é um ícone do nosso cantor cristão. Este hino o autor deste hino é Martinho Lutero. Não vale a pena estar aqui a falar sobre Martinho Lutero, porque toda a gente sabe quem é. E ele foi feito numa altura conturbada da nossa história, como evangélicos, como filhos de Deus. E ele cantou este hino, depois de ter feito, ele cantou este hino quando ele estava a avistar as torres lá da cidade, onde 2 jovens tinham acabado de ser queimados vivos por serem cristãos, por obedecerem a Jesus, por obedecerem a Deus. Então ele cantou este hino. É um hino forte, é um hino poderoso, não é à toa que ele se chama
castelo forte. Ele está baseado no Salmo 46, que eu não vou ler agora aqui, se quiserem depois lerem em casa, em que é um salmo que realmente diz que Deus é o nosso refúgio, é o nosso poder, é aquilo que nós precisamos nas nossas vidas, sempre, em qualquer momento, em cada momento. Então vamos cantar este hino, todos nós conhecemos, é sobejamente conhecido de todos, vamos cantá-lo com o poder que ele tem, com o poder que Deus tem e que nos investe para pregarmos a palavra dele. Vamos fazer a leitura, vamos ouvir a leitura na voz da Raquel, de Isaías 43, do versículo 1 ao versículo 3. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão.
Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Amém pela palavra de Deus. E esta certeza nós temos. Nós podemos passar pelo fogo, até podemos. Nós passamos por momentos menos bons na nossa vida, passamos. Mas nós sabemos que ao passá-los com Deus dentro da nossa vida, nós conseguimos que estes nossos problemas sejam suavizados. E essa certeza que existe em nós, que existe nas nossas mentes, vamos fazer dela o plano da nossa vida desde o princípio até ao fim. Vamos então cantar aquele coro que diz: bênção e honra, ninguém mais do que Deus tem o direito a isto. Ok? Vamos então cantar. Entretanto, entregar os nossos dízimos e ofertas e vamos cantando melodiosamente aquele coro que diz: levantemos nossas vozes.
Mateus não pode. Vamos orar. Obrigado a Deus por estes momentos que passamos aqui na Tua casa, Senhor. Te agradecemos estas ofertas que foram levantadas, Pai. Que elas possam servir-te no Teu reino, Senhor. Que Tu possas abençoar cada um e cada uma que foi feita, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Vamos falar mais sobre igreja, e um dos privilégios de sermos igreja é termos sido alcançados por um convite que o Senhor Jesus deixou para nós de uma forma muito clara. Esse convite foi depois confirmado pelo apóstolo Paulo no ambiente da igreja. O texto que tantas vezes lembramos da primeira carta aos Coríntios é dado a uma igreja local, onde nessa experiência local de igreja este convite foi honrado, foi celebrado, foi experimentado. Obviamente falamos do convite para a mesa. Lembrar as palavras do apóstolo Paulo neste texto de 1 Coríntios 11, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Porque é que faz tanto sentido considerar este momento na intimidade e na experiência do corpo, que é a família, que é a igreja? Porque, de facto, este discernimento que o apóstolo Paulo aqui lembra só pode acontecer exatamente nesse ambiente de muita submissão ao Senhor e pela intervenção do Espírito Santo, e isso acontece no ambiente dos filhos de Deus. E por isso o convite hoje é, mais uma vez, o que sempre fazemos quando nos reunimos para nos aproximarmos da mesa. Que todos aqueles que, tendo recebido o Senhor Jesus Cristo no seu coração, tendo dado testemunho nas águas do batismo, possam se juntar desta forma à mesa, celebrando aquele que é o momento mais importante e significativo de toda a história da humanidade. E que o Senhor nos dá esta graça de o poder celebrar desta forma, à mesa, usando dois elementos que o Senhor nos deixou: o pão, que lembra o corpo do Senhor Jesus Cristo, o vinho, que lembra e que nos traz à memória o sangue vertido do Senhor Jesus Cristo. Ele que nos purifica do pecado, Ele que é o selo, Ele que é a marca desta nova aliança. É isso que nós vamos fazer, recordando, celebrar. E este é de facto o momento de nos remetermos à proximidade com o Senhor, de nos remetermos à intimidade com o Senhor. É isso que vamos fazer agora. Eu queria convidar os irmãos diáconos que possam vir para nos servir neste momento. O Senhor Jesus seja honrado, não só agora, mas todos os dias da nossa vida. E que este memorial possa estar presente na nossa mente, no nosso coração, todos os dias do nosso caminhar. Assim seja. Eu vou convidar as crianças para saírem para o seu tempo de culto próprio da sua idade, e para os irmãos que ficam, lamentando não poderem ir para o culto infantil, eu quero convidar a todos a abrir as vossas Bíblias em Efésios, capítulo 2, e hoje vamos fazer um pequeno interregno na jornada através de Salmos. Voltaremos naturalmente a essa jornada, mas hoje eu queria muito com os irmãos ir até esta carta, preciosa carta de Paulo aos Efésios. Esta carta é uma carta que é enviada pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor. Uma carta que é enviada a uma igreja local, uma igreja com quem Paulo tem uma relação muito especial e particular. Esta é uma carta enviada a um grupo de crentes que vive numa cidade, que são igreja numa cidade.
Lá no capítulo 20 de Atos, nós assistimos a um momento, creio eu, dos momentos mais intensos da vida do apóstolo Paulo, que é Paulo, no porto de Mileto, chamar até ele a liderança da igreja de Éfeso, desta igreja, e com eles chorar, e com eles lembrar o que é ser igreja. Fê-lo ali de uma forma muito especial e particular. Mas aquele momento ganha mais significado quando nós lembramos aquilo que Deus disse através do apóstolo Paulo àquela igreja e que quis o Senhor também falasse connosco hoje. Efésios capítulo 2, e nós vamos ler a partir do versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Porque lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus, porque Ele é a nossa paz, o que de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse com ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e a paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Pai, nós estamos perante a Tua Palavra e só podemos clamar pela Tua intervenção através dela nas nossas vidas, pela ação do Teu Santo Espírito. Esta palavra que, como já lembramos hoje, é viva e eficaz, que certamente penetra nas nossas vidas, trazendo-nos discernimento, ensino, direção, a qual não queremos em momento nenhum desprezar. Esta palavra, Pai querido, pedimos que possa tocar os nossos corações hoje, para a honra e glória do Teu nome, também para a edificação das nossas vidas. Oramos isto no nome soberano e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, hoje celebra-se uma data que provavelmente muitos dos irmãos não se lembram, mas para mim tem muito significado. Exatamente hoje, dia 4 de setembro, há 6 anos, os irmãos recebiam-nos, a nós, família, como membros de igreja. E passaram 6 anos, é verdade, 6 anos passaram. Que 6 anos intensos estes, 6 anos intensos, em que aconteceram coisas, algumas delas que não conseguimos imaginar nem antecipar. Já rimos muito juntos, já comemos muito juntos, já chorámos muitas vezes juntos. Mas esta tem sido uma caminhada empolgante. Mas eu queria dizer aos irmãos que, na minha curta experiência pastoral, o ministério pastoral que eu tive mais longo foram 6 anos. Portanto, eu não sei ser pastor para além dos 6 anos. Portanto, a partir daqui eu não sei o que é que pode acontecer, mas também os irmãos já sabem com o que contam, porque já tive tempo para vos desiludir suficientemente. Mas, amados, eu queria muito hoje partilhar com os irmãos algo que eu partilhei há 6 anos atrás e que já repeti mais do que uma vez, aliás, neste período de 6 anos. Mas eu queria muito, porque acabámos de ter memórias, não é? Acabámos de ter memoriais. A nossa memória tantas vezes nos trai. Hoje, na escola dominical, lembrávamos um desses momentos terríveis da história do Antigo Testamento, quando um povo, o povo de Deus, se esqueceu da palavra. E quando um povo se esquece do que de mais importante tem, obviamente nada de bom pode acontecer.
E por isso lembrarmos as coisas é obviamente, de grande valor e de vantagem e de benefício para as nossas vidas. E por isso eu queria colocar perante os irmãos algo que eu já afirmei antes, mas obviamente 6 anos depois eu fui aprendendo, fui sendo exposto a novos ensinos, aprendi com os irmãos e com toda a certeza esta declaração está incrementada com esses benefícios que, entretanto, o Senhor trouxe ao meu coração. E o que eu queria afirmar, amados, hoje, como afirmei há 6 anos, é que para mim, igreja é a congregação, a família daqueles que foram reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. E acabámos de lembrar o momento em que isso aconteceu. E agora, estes membros, estas pessoas, têm uma nova identidade, têm uma nova vida, são agora não mais pecadores perdidos, mas são agora filhos de Deus, e a igreja é o lugar onde eles se reúnem e o lugar onde eles vivem, como filhos de Deus. Eu acredito que o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida para sermos igreja. Amém? Se o Senhor Jesus Cristo não tivesse morrido naquela cruz, se estes 2 símbolos que nós hoje lembramos, do seu corpo, do seu sangue naquela cruz não tivessem acontecido, nós hoje não éramos igreja. Aliás, como o texto que acabámos de ler nos lembra, estaríamos perdidos, muito perdidos. Eu acredito que, de facto, o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida para sermos igreja. Eu acredito que Ele também a capacitou com o Espírito Santo, resultado da sua promessa, sem o qual nós também não poderemos ser igreja, como é óbvio. E nessa condição, obviamente, e muito naturalmente, eu renovo perante o Senhor e perante os irmãos o meu compromisso com a igreja, até que os irmãos o desejem. Eu quero reafirmar que por causa da sua igreja, Jesus Cristo vai voltar. Eu não sei se os irmãos estão empolgados com isso, mas eu estou muito empolgado. Por causa da sua igreja, que somos nós, Cristo vai voltar. Ele vai voltar, portanto, por minha causa, por nossa causa, porque Ele prometeu que viria buscar a sua noiva. Eu espero isso ansiosamente. Jesus vem buscar a sua igreja, vem buscar o seu povo, para então definitivamente vivermos a vida eterna no céu, na intimidade perfeita com Ele. Aleluia, aleluia. Amados, eu acredito, e quero reafirmar isso hoje, que igreja é o melhor lugar e o único lugar que o Filho de Deus tem para viver. E eu sou muito grato a Deus por ser parte da igreja. Mas eu não encontro nenhum outro lugar onde o Filho de Deus quer estar, onde o Filho de Deus pode estar, a não ser na igreja. Estas são algumas das afirmações que eu fiz há 6 anos e que eu queria renovar com os irmãos e na presença do Senhor. E queria fazê-lo, amados, porque quando olhamos para este texto que lemos, e olhamos, por exemplo, para o versículo 13 e para o versículo 16, veja o versículo 13, mas agora, em Cristo Jesus, vós que estavais longe, fostes aproximados pelo sangue do Senhor Jesus. O versículo 16 diz que nos reconciliou a ambos, e quando fala a ambos, fala nos 2 povos, pós e Antigo e Novo Testamento, Antiga e Nova Aliança. Portanto, aqueles que não eram e que agora também são, diz ele que reconciliou ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Amados, quando eu olho para estes 2 versículos, é óbvio, quando olho para outros, é óbvio que igreja é uma ideia e propósito de Deus para a nova aliança. Para a nova aliança. Deus teve uma outra ideia e um outro propósito para a antiga aliança, mas para a nova aliança Ele tem este propósito. A igreja foi instituída, foi fundada por Jesus Cristo. Lembramos daquela conversa lá em Mateus 16, 18, entre Jesus e o apóstolo Pedro, e perante aquela afirmação de Pedro que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo, sobre essa afirmação, Jesus instituía a sua igreja, uma igreja poderosa sobre a qual não haveria nada que a derribasse. Lembram-se dessa afirmação? Foi aí que Jesus Cristo verbalizou e instituiu a igreja. O próprio Pedro, para que não houvesse confusões, como parece que acabou por haver, afirmou o seguinte. Eu ia pedir a um irmão, uma irmã, que abrisse 1 de Pedro, capítulo 2, e os versículos 4 e 5. Alguém pode ler em voz alta? 1 de Pedro 2, 4 e 5.
para oferecer sacrifícios espirituais encarnados a Deus. Ora, chegando-se a quem? A ele quem? Qual pedra? A pedra que Paulo aqui fala no versículo 20, ela que é a pedra angular sobre a qual o edifício está montado e edificado. Ele que é Cristo, não Pedro. Pedro teve cuidado de dizer que a pedra não era ele, que era Cristo. Amados, eu obviamente só posso concordar à luz deste texto que esta ideia, este propósito de igreja esteve no coração do Senhor Jesus Cristo e Ele próprio é o fundamento desta igreja. Amados, à luz deste texto e de outros que nós conhecemos, muito importantes sobre este assunto de igreja, eu gostaria de lembrar aquilo que lembrei há 6 anos atrás, daquilo que eu acho e daquilo que eu considero que não é igreja. Às vezes pensar o que não é ajuda-nos a perceber o que é. O que é que não é igreja? A igreja não é um grupo de pessoas simpáticas. Não é. Não sei se os irmãos já descobriram, mas na igreja há pessoas que não são simpáticas. E não é pecado. A igreja não é o meu grupo dos melhores amigos. Não é. Igreja não é culto, louvor e evento. Não é. Igreja não é o lugar onde e através de quem eu ajudo outras pessoas, onde eu sirvo para ajudar outras pessoas, onde, por exemplo, eu entrego as minhas ofertas para ajudar outras pessoas. Isso não é igreja. Igreja não é este lugar, não é este edifício. Para mim, igreja não é um emprego. Igreja não é o lugar onde nós nos sentimos bem. Eu quero pôr isto entre aspas. Sabem porquê? Porque muitas vezes nós estamos como igreja reunidos e eu sinto-me muito mal. Porque a palavra penetra e faz coisas que eu não quero que aconteçam na minha vida. E eu fico mal nesse sentido. A igreja não é o lugar onde eu venho satisfazer as minhas necessidades, até porque eu contribuo e, como tal, eu tenho que receber em resultado disso. Igreja não é o lugar onde eu encontro respostas para as minhas dúvidas, para as minhas ansiedades e para os meus problemas. É óbvio, amados, que na igreja acontece e tem que haver todas estas coisas. Obviamente que na igreja tem que haver pessoas simpáticas. Obviamente que na igreja nós temos muitos e bons amigos. É evidente que na igreja há cultos, há celebração, há eventos. É evidente que na igreja nós servimos os outros. Mas, amados, igreja é muito mais do que isso. Até porque há instituições no mundo que não são igreja, onde acontecem estas coisas. E se quiserem eu dou-vos uma lista de lugares que não são igreja e onde acontecem muitas destas coisas. Mas igreja é algo bem mais excelente e diferente. É porque a igreja, esta igreja que foi instituída por Deus e que teve início e origem em Jesus Cristo, e tanto quanto eu sei, é a única organização no mundo que teve Jesus Cristo como o autor, aquele que deu início a essa organização. O versículo 14 é muito claro, porque Ele é a nossa paz, o qual ambos fez, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo paz. Foi Ele que deu início, é Ele que é a origem, é Ele que fundou esta igreja, e esta igreja é uma organização completamente diferente de todas as outras que existem no mundo, porque é a única organização no mundo que tem vida própria. E essa vida é dada pela presença e pela ação única e exclusiva do Espírito Santo, que está presente na vida da igreja. Não há nenhuma outra organização no mundo que tenha este privilégio. Paulo lembra isso. O versículo 18 lembra, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. O versículo 22 é muito claro a dizer que nós somos habitação de Deus no Espírito. É o Espírito, a sua presença ativa, que Jesus apresentou antecipadamente de uma forma muito clara, mas que depois anunciou a sua vinda lá em Atos 1:8, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós,
E por causa dessa virtude, desse poder, então vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até no Troviscal, vejam bem. Igreja, amados. Esta igreja é a única organização aonde os filhos de Deus querem e devem viver. É o lugar que Deus preparou para os filhos de Deus viverem. E por isso, recordando-me novamente o versículo 22, ele diz: no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus. Esta habitação que é o lugar onde nós vivemos, onde nós somos parte integrante. Amados, igreja não foi ideia de um grupo de homens iluminados. Já hoje lembramos aqui um momento muito importante e que eu honro muito. Do século XVI. A capacidade espiritual de alguém perceber que era preciso fazer uma revolução espiritual. Lutero deu início a essa revolução. Mas, amados, igreja, tal como a conhecemos hoje, não é uma invenção nem de Lutero, nem de Calvino, nem de qualquer um dos outros importantes reformadores, nem daqueles que hoje escrevem e falam tanto sobre igreja, como John Piper, Mark Dever, Rick Warren. Todos eles escrevem e dizem coisas importantes, mas eles não são os autores. Não são eles que tiveram a ideia sobre o que é ser igreja. Foi Jesus Cristo. Não são eles que definem o que é ser igreja. É Jesus Cristo. E este assunto é tão importante, tanto importante quanto nós percebemos o investimento que o Pai fez para que nós pudéssemos ser igreja. E qual foi o investimento para que nós pudéssemos ser igreja? O Pai, através do seu Filho, que o entregou por amor naquela cruz, fez-nos igreja. É isso que o versículo 16 nos lembra. E nos reconciliou a ambos em um só corpo, por Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Deus, o Pai, fez o maior investimento que poderia acontecer, que poderia haver para nós podermos ser igreja. Ao contrário do que antes acontecia e que Paulo aqui lembra muito bem. Esse propósito revela-nos de facto que somos agora somos, por causa disso. Vejam no versículo 19, nós somos concidadãos dos santos. Somos cidadãos de um outro reino. Somos habitação de Deus. Versículo 22 diz isso claramente. Somos habitação de Deus. A parte final do versículo 20 diz-nos que Cristo é agora esta pedra angular, este fundamento, do qual nós, diz o versículo 20, somos parte do edifício. Somos pedras que constroem este edifício. Somos santuário. Já não somos mais estrangeiros e peregrinos perdidos, nós agora somos concidadãos de um reino. E eu gosto desta expressão do versículo 19. Somos, e não sou eu que digo, é o apóstolo Paulo que diz, somos família de Deus. Aleluia, somos família de Deus. Eu tenho dito isto recentemente a alguns irmãos que chegam até nós, que vêm de outros lugares, de outros países. Nós somos a família deles. Nós somos a família deles. Nós vamos passar a eternidade juntos, amados. Nós somos a família deles. Amados, gosto muito de perceber que, à luz deste texto, ser igreja é muito mais do que alguns conceitos e experiências que nós realmente às vezes assumimos. Tudo isto é demasiadamente sério. É cheio de profundo significado. Amados, nós hoje somos aqueles que, diz o versículo 18, temos acesso, temos um relacionamento com o Pai. Quem é que tem este relacionamento com o Pai? Os seus filhos, que são igreja. Amados, todas estas metáforas ajudam-nos a dar uma ideia do que Deus tem em mente sobre o que é ser igreja. E nós precisamos de as considerar realmente muito seriamente. Porquê? Porque corremos o risco de ficar aquém de entender que igreja é muito mais do que nos reunirmos aqui ao domingo de manhã, o que é fantástico. É muito mais do que isso. É isso e muito mais. É sermos verdadeiramente cidadãos de um reino. É sermos verdadeiramente cidadãos de um reino que não é este aqui, é o do céu. E lembrando que somos igreja aqui temporariamente nesta realidade, até que Cristo volte para nos buscar.
Eu creio que tantas vezes ficamos aquém de compreender o que é ser verdadeiramente igreja, amados. Mas estamos no caminho. Juntos estamos no caminho. Estas metáforas, de facto, são importantes. Se nós, não vamos ler o texto hoje, mas se nós nos reportarmos a 1 Coríntios 12, nós lembramos muito bem uma outra metáfora que o apóstolo Paulo fala, agora falando a outra igreja, e é a metáfora do corpo. A igreja como um corpo, um ser orgânico com vida, e como ser orgânico que é um corpo, ele tem expressão física, porque os corpos têm expressão física, e, portanto, do ponto de vista da metáfora para a igreja tem uma expressão física e local. Eu gostava muito de lembrar essa metáfora, trazê-la à nossa memória, porque ela certamente vai complementar tudo aquilo que este texto de Efésios nos diz e que, definitivamente, é muito importante para compreendermos o que é ser igreja. Amados, quando cada um de nós se refere à igreja, está a falar de si. Eu já tenho ouvido alguns comentários sobre a igreja e eu creio que a pessoa, quando faz esse comentário, esquece que está a falar de si. A igreja é isto, a igreja é aquilo. Mas porque ele não é igreja? É porque se ele é igreja, então ele é parte daquilo que está a afirmar. E é isso que é ser igreja. Cada um de nós vivendo responsavelmente a sua participação no corpo. Porque todos somos parte do corpo. E porquê? Porque é vontade de Deus. Ele nos dispõe, Ele nos coloca e nos capacita para o corpo. Só lembrar um texto que nos é familiar e conhecido de 1 Coríntios 12, o capítulo que eu mencionava, no versículo 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis, e nos capacita. Ou seja, Deus coloca-nos neste corpo e nos capacita. E dá-nos capacitação para quê? Para espiritualmente sermos úteis para a edificação da igreja. Nos dá funções que são únicas e essenciais para a vida do corpo. Aquilo que bem conhecemos como dons do Espírito Santo. Eu quero trazer à nossa memória algo que eu já repeti algumas vezes e que é uma metáfora que eu creio que é muito útil. Todos estamos muito familiarizados com o que é uma prótese. A prótese é uma peça fabricada artificialmente que substitui uma parte do corpo. A prótese é um elemento que procura desempenhar da melhor forma uma função que era de um membro do corpo que está em falta. Creio que todos nós, não vou dizer que todos nós temos próteses, mas muitos de nós temos, da mais diversa ordem, sabemos o que é isso. Também sabemos que as próteses não têm vida, pois não? Eu não sei se alguma das vossas próteses, entretanto, cresceu. Eu não conheço nenhuma que tenha vida. Elas não crescem com o restante do corpo. Elas não sentem. As próteses estão completamente indiferentes para o sofrimento do corpo. Elas são insensíveis. Aliás, as próteses, e agora falo a experiência, não é? As próteses muitas vezes provocam dor, porque elas são insensíveis ao corpo, mas exigem a adaptação do corpo a elas. Não sei se aconteceu convosco, mas comigo já aconteceu. É isso que as próteses fazem. De facto, as próteses são falsos membros que enganam. Às vezes enganam muito bem. Já ouvi alguns maravilhosos cabelos, sedosos e lindos, que afinal era uma prótese. Amados, as próteses são substituíveis. No fim vão para o lixo. A prótese não é um membro do corpo, procura somente executar uma tarefa. Mais nada do que isso. Amados, infelizmente há próteses no corpo de Cristo. E não sou eu que digo, é o Senhor Jesus que diz. Jesus dedicou um capítulo, uma parábola sobre este assunto, lá em Mateus capítulo 13. Não lhe chamou de próteses. Sabem como é que lhe chamou? Não se lembram? Chamou-lhes de joio. O joio que tem uma particularidade de, até ao fim da safra, ser exatamente igual ao trigo. É uma característica muito interessante. Só mesmo quando o trigo está maduro é que o agricultor pode definir e perceber onde é que está o joio. O Senhor Jesus falou sobre isso e falou sobre a seriedade
desse assunto, porque igreja é um assunto sério demais para ficar indiferente ao facto de que na igreja não há lugar para próteses nem para joio. Infelizmente, o fim do joio e das próteses é ser queimado. Nós precisamos de considerar seriamente este assunto no nosso coração, aos pés do Pai. Amados, Jesus não morreu na cruz para sermos próteses ou para sermos joio. Amados, 6 anos depois eu queria voltar a partilhar com os irmãos que eu acho fantástico a ideia de Deus quando pensou em igreja. Eu acho incrível ser parte de uma organização que foi fundada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. É incrível, amados, nós sermos parte, sermos família, juntamente com todos os santos, juntamente com todos os filhos de Deus. No passado domingo lembrávamos no Salmo 16 para Davi como era importante a proximidade e a presença daqueles que eram os santos. Amados, eu acho incrível que Deus tenha decidido que esta ideia maravilhosa tenha expressão local, como tem hoje aqui no Troviscal, há muitos anos e em muitos outros lugares onde nós já fomos e onde há igreja. Amados, eu acho incrível lembrar que Jesus Cristo foi à cruz para eu ser igreja. Eu acho incrível que Jesus tenha determinado que vai voltar por causa da sua igreja. E que ele vai voltar mesmo, amados. E as próteses não vão. O joio também não vai. Eu acho incrível, amados, que a igreja seja de facto a presença ativa de Deus neste tempo, através da ação do Espírito Santo de Deus, que só acontece na igreja, amados. Só acontece na igreja. O Espírito Santo foi dado à igreja, não foi dado a mais nenhuma outra entidade. Eu acho incrível, amados, que a igreja, que é imperfeita, é verdade. Como se costuma dizer, se algum dia encontrarem uma igreja perfeita, por favor não entrem, porque vão estragar tudo. A primeira razão pela qual a igreja é imperfeita é porque eu estou lá, não é? Porque sou parte disso. E eu acho incrível, amados, que Deus, sabendo disso, continua a amar a igreja como ama. E não desista da sua igreja. Eu acho incrível que o Senhor Jesus, apesar da nossa imperfeição, continua a afirmar que é naquela cruz que foi o preço pago para nós sermos igreja. Eu acho incrível, amados, que Jesus, sabendo que nós éramos imperfeitos, nos tenha dado uma missão para cumprir. Amados, nós tivemos a expectativa que o Troviscal, Oliveira do Bairro, o Porto, qualquer outro lugar onde nós possamos estar, vai ter a manifestação de uma igreja perfeita. Isso não vai acontecer, porque isso não existe. Ainda assim, o Senhor Jesus disse que aqui, no Porto, em Lisboa, em todo lugar, é a igreja que vai ser sal e luz. É a igreja que vai ser o agente de transformação deste mundo, na proclamação da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Amados, eu acho incrível que Deus, apesar de tudo isto e daquilo que nós somos, vai glorificar a sua igreja e vai levá-la para junto dele e vamos viver eternamente com ele. É incrível. Mas eu queria terminar dizendo que a igreja, e reafirmar, já disse isto hoje, reafirmar que a igreja é o único e o melhor lugar do mundo para os filhos de Deus viverem em amor. Em amor. Amados, lembrar que esta característica da igreja é tão importante e tão essencial que o Senhor Jesus Cristo disse que o mundo saberia que Ele era real olhando para a maneira como a sua igreja se amava. Amados, a igreja é o único lugar onde os filhos de Deus vão viver essa realidade. É a melhor organização do mundo. Não vão encontrar melhor organização no mundo do que a igreja, com todas as suas limitações e deficiências e imperfeições. Nós somos imperfeitos, mas temos em nós aquele que é perfeito. Ele que é o fundador, Ele que prometeu e cumpriu a presença do seu Santo Espírito todos os dias, até o dia em que Ele voltar.
Eu sou muito grato, amados, por ser igreja. E sou grato por ser igreja há 6 anos convosco. Muito grato. Amado, terminar com uma afirmação de alguém que já escreveu muito sobre a igreja. Rick Warren escreveu o seguinte: seguir a Cristo inclui integrar, não apenas acreditar. Seguir a Cristo inclui sermos membros do seu corpo, que é a igreja. E essa igreja tem uma expressão local. A questão, amados, é que tudo isto necessita de uma decisão nossa. O que é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos responder a algumas destas inquietações, algumas destas exortações? Porque, como é óbvio, irmãos, eu espero que os irmãos não tenham a ideia de que eu, esta semana, estive muito feliz e contente quando me lembrei de algumas destas coisas que já partilhei com os irmãos há 6 anos. É que algumas delas acendem-me luzes que me avisam: tu estás a falhar nisto, tu não estás a ser aquilo que eu espero que tu sejas. E, portanto, é aqueles momentos em que o Senhor penetra no nosso mais íntimo ser e incomoda, em que Ele sonda o nosso coração. E nós podemos sempre ficar indiferentes, insensíveis, ou podemos sentir aquilo que o Senhor nos está a dizer, como seus filhos, como parte integrante deste corpo que é a igreja. E com toda a certeza, amados, com toda a certeza, Deus, que nos conhece muito bem e que deseja o nosso melhor, certamente irá agir para que para o ano sejamos todos nós juntos melhor igreja, melhores filhos de Deus, melhor expressão do amor de Deus aqui neste lugar, que possamos influenciar com a luz que é Cristo, com o doce aroma de Jesus Cristo a vida daqueles que estão à nossa volta. Amém, amados? Entretanto, é preciso sermos sondados. E o convite, amados, hoje é cantarmos um coro que eu não quero e não desejo que seja só um coro cantado, que seja uma oração de preparação para aquilo que o Senhor quer e deseja fazer nas nossas vidas, como sua igreja. Que Ele, de facto, nos possa sondar, que Ele possa penetrar no nosso íntimo e possa aperfeiçoar cada vez mais a sua igreja, a sua noiva, que logo, logo Ele virá buscar. Vamos terminar com este cântico. Vamos ficar de pé, mas... Joel, podes pôr atrás? Podemos ler o que acabámos de cantar.
temo que às vezes, a cantarmos, nos possamos distrair ligeiramente com a palavra que produzimos. Podemos ler em voz alta? Sonda-me, ó Deus, pois vês o meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. De todo o mal liberta-me, Senhor, da transgressão também que oculta. Todo o meu ser, que já não chamo meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar. Ó Santo Deus, vem sempre me estar. Amém, amados? Que esta palavra possa ser uma realidade. Enquanto lembramos algo que lembrávamos no domingo passado, enquanto temos Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, como o nosso mais precioso bem, o nosso tesouro mais importante, estou certo que se o tivermos, tudo o resto o Senhor irá acrescentar. E tudo aquilo que acabámos de dizer e de afirmar poderá se transformar numa realidade viva nas nossas vidas. Agora, amados, eu não queria terminar sem lembrar uma coisa que é absolutamente essencial. Eu sei que nós somos confrontados com algumas verdades e isto às vezes preocupa-nos e incomoda-nos e até nos entristece porque percebemos que ainda temos coisas para melhorar, precisamos ser transformados. Mas é bom não esquecer que nós somos os amados filhos de Deus. Aleluia. Nós somos o povo mais feliz ao cimo desta terra. Não há ninguém mais feliz do que nós, amados. Embora as nossas caras às vezes não o manifestem, nós somos o povo mais feliz ao cimo da terra. E é nós, a sua igreja gloriosa, que Cristo vem buscar. Amém? E é a sua igreja gloriosa, que é a graça dele, que vai viver eternamente no céu. Amém? Pai querido, nós queremos terminar este tempo, mais uma vez, voltando o nosso coração para Ti, derramando-nos na Tua presença, agradecendo pelo Teu maravilhoso amor que temos no Teu Filho Jesus Cristo. Ele que abriu as portas para nós podermos ser Teus filhos, para nós podermos estar nesta intimidade, nesta proximidade contigo. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esta alegria, este privilégio de sermos igreja. Muito obrigado pelo Teu investimento, por toda a Tua entrega para que nós possamos ser igreja. E, Pai, nesta hora, nós clamamos pelo cumprimento das Tuas promessas sobre as nossas vidas. A ação transformadora, sustentadora do Teu Espírito sobre nós, que nos capacita, que nos dirige, que nos consola, que nos sustenta. Ó Pai, clamamos por essa intervenção. Queremos nos expor à Sua intervenção. Queremos que, de facto, Cristo a viver em nós seja verdadeiramente o Senhor das nossas vidas, para que todos os dias possamos ser esta igreja gloriosa, não por nós, mas pela presença de Cristo em nós, para a honra e glória do Teu nome. Pai, nós ansiamos muito o dia em que Cristo, o Teu Filho, vai voltar. Sustenta-nos, guia-nos e usa-nos nas Tuas mãos, para que o Teu nome possa ser honrado e glorificado nesta terra, o Teu Evangelho possa ser anunciado a todos aqueles que ainda não Te conhecem. Pai, cuida de cada um de nós. Tu bem sabes melhor do que nós como precisamos do Teu cuidado. Te peço que cuides, que sustentes as nossas vidas, que nos dirijas até àquele dia, o dia que muito ansiamos. E tudo isto, não que sejamos merecedores, mas porque reconhecemos que Tu, sendo um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, tens derramado essa graça, essa misericórdia, esse amor sobre nós. É sustentados nessa promessa, nessa certeza, que nos dirigimos a Ti e fazemo-lo no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Podemos ficar sentados, amados, enquanto...